Olá, primatas! Não estava nos meus planos inicialmente, porque eu não tinha visitado o site ainda, eu não fazia ideia do que era. Mas não estava nos meus planos, mas este se tornou o vídeo mais mórbido do canal. Se você não gosta de ter que escolher entre a vida de uma criança ou uma idosa atravessando a rua, se você não gosta desse tipo de cenário, bom, é isso, não é tão mórbido assim não, mas é basicamente isso. A máquina moral, você vai ter que escolher entre quem vive ou não em cenários que ninguém devia ter que escolher. Olá, primatas. Vamos conversar um bocadinho? A maratona está quase chegando ao final e vocês não têm ideia do sono que eu estou sentindo e do cansaço. O importante é que os vídeos estão saindo. Depois que eu coloquei aqui um gameplay, foi o segundo primata jogante aí, vai apertar o botão, sugeriram nos comentários um site muito interessante que é um experimento do MIT que se chama Moral Machine, que é máquina moral, onde ele testa a moral das pessoas com diversas daquelas questões que provavelmente vocês já ouviram por aí. Um trem, se tiver um passageiro aqui ou 5 ali, você puxaria a alavanca para esse trem ao invés de atropelar 1, atropelar 5, coisas desse tipo. Bom, pelo menos isso é o que eu vi por alto. Eu não olhei todos aqui até então, eu só vi que é isso. Antes de começar, gente, eu preciso explicar pra vocês o que é um carro autônomo, pra quem ainda não sabe. Um carro autônomo é um carro que não precisa de um motorista humano efetivamente. Um carro autônomo, ele se dirige, aí os mecanismos e tecnologias, não vem esse caso aqui, só que você precisa saber é isso. Carro autônomo é um carro que ele mesmo se dirige e não tem uma pessoa dirigindo, é o carro que está dirigindo. E antes da gente começar, eu quero agradecer a todo mundo que me apoia pelo padrim.com.br/primatafalante, patreon.com/primatafalante e por outras formas aí, PayPal, PagSeguro, etc, etc. Você pode ver todas as formas em primatafalante.com/apoiar. Agora vamos para a máquina moral. Isso é sombrio, eu tô gravando essa cena aqui depois que eu já gravei o vídeo, tá? Tem horas que dói o coração os cenários que eles propõem. Vamos lá. Então vamos lá, vamos ver instruções. Não vamos ver instruções não, né? Vamos jogar que as instruções estão meio longas. Comece a julgar. Vamos lá. Temos aqui então o que o carro autônomo deve fazer. Temos um carro autônomo com 4 pessoas dentro, 4 pessoas fora. E tem uma barreira no outro lado. Se o carro segue na trajetória dele, ele mata 4 pessoas que estão fora do carro. Se ele bate na barreira, ele mata as 4 pessoas de dentro do carro. Nossa, que complicado. Vamos ver se a descrição tem algo de útil aqui. Nesse caso, o carro autônomo com falha repentina dos freios vai continuar à frente e atravessar uma passagem de pedestres à frente. Isso vai resultar em mortos. Uma executiva, 2 mulheres grandes e uma atleta mulher. Note que os pedestres afetados estão obedecendo à lei ao atravessarem ao sinal verde. Nesse caso, bom, no outro cenário, o carro autônomo com falha repentina dos freios vai desviar e bater em uma barreira de concreto. Isso vai resultar em mortos. Um executivo, 2 homens grandes e um atleta homem. Aqui ele está inclusive colocando a questão de mulheres e homens. Bom, vamos lá. Primeiro, para mim nesse cenário, quem é homem e quem é mulher aqui, pra mim é irrelevante nesse caso. Talvez isso seja algo que tenha algum valor moral a mais que eles estão pensando aqui, mas eu particularmente acho que esse não é um critério pelo qual eu julgaria essa situação. É bem complicado você parar pra pensar, né? Porque é um cenário onde nenhuma das pessoas aqui é culpada por nada, né? Eu me orientaria da seguinte forma. As 4 pessoas que estão entrando no carro autônomo, bom, seja ele autônomo ou não, uma vez que você está entrando no carro, você está assumindo um certo risco, porque o carro não é uma coisa totalmente segura. Na verdade, o carro é uma das coisas que mais mata aí, são acidentes de carro, tá? Carro é realmente algo perigoso, só que já é algo que está tão intrínseco na nossa cultura e que já é, enfim, nós já temos formas aí de criar esse veículo para tentar fazer ele mais seguro, que nós não conseguimos abrir mão. O pagamento que nós temos ao usar veículos como carro é muito maior e compensa o risco que existe ao nós usarmos esses veículos, certo? Todo mundo pode concordar que se as pessoas só andassem, os riscos de acidente, obviamente, seriam muito menores porque não teria carros na rua. Mas é um risco que nós estamos dispostos a assumir em nome da praticidade que ter um carro nos dá. Uma vez que você entrou num carro, seja ele autônomo ou não, então, você, consciente ou não, já está assumindo o risco de que você está entrando numa máquina que vai andar numa velocidade na qual o seu corpo não evoluiu para acompanhar normalmente. Você evoluiu para correr no máximo na velocidade que você consegue correr. Então já é um risco que você assume. Os carros autônomos são mais seguros do que carros dirigidos por seres humanos. Um trânsito inteiro formado por carros autônomos aconteceriam muito menos acidentes, como já tem sido mostrado aí, a quantidade de acidentes é muito menor
menor quando você tem carros autônomos. Seria melhor ainda se todos os carros fossem autônomos, eles se comunicariam e isso diminuiria em muita quantidade de acidentes. Ainda assim, nesse cenário, então, o que nós temos é 4 pessoas atravessando da faixa de pedestre, respeitando a sinalização e que estão simplesmente andando aí, não estão fazendo nada não assumiram nenhum risco que seja vinculado ao carro em si, porque o risco, eu vou sair de casa com o risco de ser atropelado. O que você faz? Você não sai de casa? Eu acho que quem assumiu um risco maior foram as pessoas que entraram no carro autônomo. Dito isso, imaginando que essa barreira, de fato, seja uma barreira que, pelo que o cenário está descrito aqui, de fato essa barreira vai parar esse carro, mesmo com a garantia de que as 4 pessoas dentro do carro vão morrer, eu acho que o carro autônomo deve sim desviar e bater na barreira de concreto. Não que... Eu não tô falando isso com alegria, né? Não que seja algo agradável, vamos dizer, né? Mas aqui tá me dando 2 escolhas. Ou o carro atropela os pedestres, ou ele mata as pessoas dentro do carro. E eu, nesse cenário, diria que quem assumiu o risco maior aqui foram as pessoas entrando dentro do carro. Então, eu julgaria esta é a decisão que deve ser tomada pelo carro autônomo. Pelo menos assim, pensando rapidinho aqui. Se vocês têm argumentos contrários ao que eu disse aqui, gente, ao longo desse vídeo inteiro, coloque aqui nos comentários que vai ser muito interessante ver essa discussão. Novamente, sempre, vamos ser educados, vamos conversar um cadinho aqui. Ok, julguei. Aí não mostra a decisão das outras pessoas não, né? Beleza, então vamos lá. Agora, segundo cenário. Nesse caso, o carro autônomo com falha repentina dos freios vai desviar e bater em uma barreira de concreto. Isso vai resultar em mortos. Uma mulher grande que está dentro do carro. Se ele não desviar, nesse caso, o carro autônomo com falha repentina dos freios vai continuar à frente e atravessar uma passagem de pedestres à frente. Isso vai resultar na morte de uma mulher. Eu não sei se essa minha forma de enxergar vai valer para todos os cenários, mas aqui eu vou aplicar a mesma lógica. O fato de ser uma mulher grande ou não ser uma mulher grande, para mim é irrelevante aqui. Novamente, eu vou pelo caso de que a pessoa que entrou no carro autônomo assumiu um risco, fosse esse carro autônomo ou não, que a pessoa que não entrou nesse carro não assumiu. Então eu diria que o carro novamente tem que bater na barreira. Clicado. Eita, nós, que coisa mórbida, né, esse vídeo. Vamos lá, o que o carro deve fazer? No primeiro cenário, o carro autônomo com falha repentina dos freios vai desviar e bater em uma barreira de concreto. Isso vai resultar em um médico morto. Interessante, ele começa a acrescentar profissões, status quo, né? Segundo cenário, nesse caso o carro autônomo com falha repentina dos freios vai continuar à frente, isso vai resultar na morte de uma pessoa desabrigada. Note que os pedestres afetados estão desobedecendo a lei ao atravessarem no sinal vermelho. Ele colocou a complicação do sinal vermelho, né? Que complicado, né? Porque tem um que tá obedecendo a lei. Eu não tinha considerado essa complicação. Bom, o fato de ser um médico e uma pessoa desabrigada, para mim, mais uma vez, é completamente irrelevante. Para mim é que agora eu começo a pensar no seguinte. Nesse caso, então, vamos supor, então, se a pessoa tivesse parado no sinal de pedestre vermelho, o carro teve uma falha repentina, ele seguiria reto, os dois teriam sobrevivido, poderia ou não esse freio voltar a falhar mais na frente, mas aí foge do cenário que nós estamos julgando aqui, né? Aí nós temos 2 pessoas assumindo riscos diferentes. A pessoa que entrou dentro do carro autônomo, ela assumiu novamente, como eu já disse aqui, o risco ao entrar numa máquina que não necessariamente é uma coisa segura. A pessoa que atravessou, ela assumiu o risco ao atravessar no sinal vermelho de que um carro que estivesse vindo a atropelasse. Então, os dois aqui tem um risco vinculado à escolha que os dois fizeram. E eu assumiria também que o carro autônomo não tem que medir se essa pessoa que está atravessando tem uma deficiência visual, por exemplo, alguma coisa desse tipo, e também essa pessoa não necessariamente pode, sei lá, ter enxergado o sinal. Não existe uma forma de você medir conscientemente 100% de tudo que a pessoa sabe a respeito desse momento de quem está fora do carro. O carro autônomo não sabe qual é a situação dessa pessoa que está atravessando no sinal vermelho. Então, eu acho que ainda com essa pessoa atravessando o sinal vermelho, isso não deveria importar para o carro autônomo nesse caso. Pelo menos é o que eu estou pensando aqui agora. Eu acho que o carro autônomo novamente deveria sim desviar para a barreira, assumindo que a pessoa que está atravessando ali não assumiu o mesmo risco do que a pessoa que está dentro do carro. Da mesma forma, vamos supor que o carro se comunique com o sinal vermelho e ele tenha como saber que esse sinal fechou e essa pessoa efetivamente ignorou que o sinal estava vermelho e foi atravessar. Eu não acho que vou partir agora para uma noção de punição pelo risco. Eu acho que quem assumiu um risco maior, aí eu não sei se quem assumiu o risco maior foi a pessoa que entrou no carro autônomo ou a pessoa que atravessou o sinal
sinal vermelho. Esse cenário realmente caramba, que complicado, hein? Bom, se eu tiver que assumir tudo de uma forma mais generalista possível, eu partiria disso então. O carro autônomo não tem como medir exatamente a intenção ou as condições da pessoa que está atravessando a faixa de pedestre. Ele não tem como saber se é um deficiente visual, se é uma pessoa que voluntariamente assumiu o risco de atravessar, se é uma pessoa que não sabe que aquele sinal ali é para ele parar por alguma razão, ou que ela não viu esse sinal. O carro não tem como medir essas coisas. Mas uma coisa que é garantida é a pessoa que entrou no carro assumiu os riscos vinculados a entrar num carro, seja ele carro dirigido por uma pessoa, seja um carro autônomo. Por exemplo, quando o seu amigo bebe e vai dirigir, que é uma prática que é muito comum e que eu vejo sempre, todo mundo acha que, não, eu bebo só um pouquinho, eu consigo, né? Pois é. Quando ele faz isso, primeiro que ele está assumindo um risco da vida dele, além de colocar outros em risco. Mas se você entra no carro com ele, vocês estão assumindo um risco muito maior agora, tanto de sofrer acidente quanto de causar acidente. Agora, mesmo quando você dirige sóbrio, você já está assumindo o risco que é dirigir um carro. Tudo bem que é uma atividade que é relativamente segura, não é tão segura, por exemplo, quanto andar de avião. Andar de carro é muito mais perigoso que andar de avião, mas ainda assim você está assumindo um certo risco. Dito tudo isso, eu acho que então o carro autônomo deve desviar e bater na barreira, exatamente por isso. A pessoa que está dentro do carro, o carro tem mais informações sobre o fato de que essa pessoa assumiu um risco do que sobre a pessoa que atravessou na faixa de pedestre com o sinal vermelho. Nossa, mas que coisa horrível clicar nisso aqui, né? E o fato de ser médico ou uma pessoa desabrigada, tanto faz pra mim. Que beleza, agora a coisa começa a ficar extremamente complicada, né? Eu achei que ia valer até o final, mas não vai. Primeiro cenário, nesse caso, o carro autônomo com falha repentina dos freios vai continuar à frente. Isso vai resultar na morte de 2 meninos, uma menina e uma mulher. Note que os pedestres afetados estão obedecendo a lei ao atravessarem no sinal verde. Segundo cenário, nesse caso, o carro autônomo com falha repentina dos freios vai desviar e atravessar uma passagem de pedestres na outra pista. Isso vai resultar na morte de um homem idoso, uma mulher, um homem e uma mulher idosa. Note que os pedestres afetados estão desobedecendo a lei ao atravessarem no sinal vermelho. É aqui que a coisa dos carros autônomos começa a ficar complicado, né, para a fabricação dos carros autônomos. Porque aqui, a minha decisão aqui seria, inicialmente, o primeiro de todos, você tem 3 crianças aqui. As crianças eu não parto só da noção de que elas são mais jovens, não. Eu parto da noção de que as crianças não têm... A criança não tem a mesma responsabilidade civil de adultos. Ela nem tem a mesma capacidade de tomar decisões e de ser responsável pelos seus atos como os adultos têm. Então, aí eu já tenderia, mesmo com as regras de sinal vermelho diferente, eu já tenderia a tentar salvar as crianças. O problema, e é aí que surge onde computação não é suficiente para lidar com carros autônomos, e aí você precisa também de filosofia e de ciências sociais e humanas aí, é que uma vez que você faz o carro desviar, colocar em risco aí de, bom, aqui é garantido de tirar a vida de 4 outras pessoas, o seu carro está ativamente tomando uma decisão para tirar a vida de algumas pessoas. Enquanto no primeiro cenário, ele também está fazendo uma decisão, tá? A gente tende a pensar que, não, nesse caso ele não está fazendo nada, mas ele escolheu não fazer nada, isso está programado para ele, você tem que programar ele para... A programação é assim, você não... eu não vou fazer nada, espere, né? Bom, você poderia colocar um espere, mas ainda assim o seu espere já é uma forma de decidir. E, enfim, aí começam as complicações dos fabricantes de carros autônomos, né? Eu julgaria nesse caso, primeiro, como você tem crianças aqui desse lado, e as crianças, como eu disse, você não pode cobrar a mesma responsabilidade civil de um adulto, para uma criança, não pode cobrar isso de uma criança, eu já tenderia a ir para outro cenário. Aí tem um agravante, que é o fato de que as pessoas que estão desse lado estão atravessando o sinal vermelho, né? Mas para mim isso é só um agravante, talvez serviria até como critério de desempate em outros cenários, mas para mim aqui ainda é um pouco secundário para essa questão. Então, desculpa aí, pessoal que atravessou na faixa no vermelho, é vocês que o carro vai pegar. Vamos lá! Eita, nós! Agora a coisa começa a complicar mais ainda. Nesse caso, no primeiro lado, o carro autônomo com falha repentina dos freios vai continuar à frente e atravessar uma passagem de pedestres à frente. Isso vai resultar em mortos. Um homem idoso, um médico, um executivo e um homem grande. Segundo caso aqui, nesse caso, o carro autônomo com falha repentina dos freios vai desviar e atravessar uma passagem de pedestres na outra pista. Isso vai resultar em mortos. Uma mulher idosa, uma médica, uma executiva e uma mulher grande. Aqui a premissa básica é a comparação aí se você opta pela vida dos homens ou das mulheres, né? Para mim é irrelevante serem mulheres de um lado, homens do outro. As ocupações aqui você vê que são exatamente as mesmas, que para mim, pelo menos até então, eu não consigo pensar em um caso onde essa ocupação realmente importaria para mim. Pelo menos agora eu não consigo pensar, talvez ele vai propor uma em algum momento aqui, mas aqui eu partiria então da seguinte ideia. O carro tem essa primeira noção, que seria você deixa rolar do jeito que tá aqui, nenhuma das pessoas aqui envolvidas teve culpa, mas o carro tá nessa pista aqui e eu acho que nesse caso não agir seria o mais correto do que
agir ativamente, isso fazendo a escolha por um lado ou por outro. Embora, como eu já disse, não agir também é uma escolha, né? Mas aí pra mim tem algo que me faz pensar que nesse caso você não deve ativamente modificar esse cenário, já que isso aqui, vamos supor que esse carro não tivesse o dom de fazer essa mudança, vamos supor que fosse um cenário natural de um carro aí que falhou e ele não tivesse controle sobre o que ele vai fazer. Quem seriam as vítimas nesse caso são as pessoas que estivessem nessa pista onde ele está. Então, a ação humana aqui pra mim seria você desviar a rota dele atual para pegar as pessoas da outra pista. Por isso, então, eu escolho esse primeiro cenário. Ele pegaria as pessoas que estão na mesma pista. Vamos lá, o que o carro autônomo deve fazer? Primeiro caso, o carro autônomo com falha repentina dos freios vai desviar e bater em uma barreira de concreto. Isso vai resultar em mortos, uma mulher grande, uma pessoa desabrigada e um criminoso. Olha, eles estão incluindo agora o criminoso aqui também. Segundo caso, nesse caso, o carro autônomo com falha repentina dos freios vai continuar à frente e atravessar uma passagem de pedestres à frente. Isso vai resultar em mortos, uma mulher idosa, um menino e um atleta homem. Para mim aqui, novamente eu caio naquilo que eu já falei da primeira vez. A pessoa que entrou no carro assumiu um risco muito maior do que a pessoa que está fora do carro. Irrelevante para mim todo o restante do cenário que ele propõe aqui, pelo menos até então. Primeiro caso para mim então, o carro desvia e as pessoas que estão dentro do carro que serão as vítimas. O que o carro autônomo deve fazer? Nesse caso, o carro autônomo com falha repentina dos freios vai continuar à frente e atravessar uma faixa de pedestres. Isso vai resultar na morte de uma médica, 2 médicos e um executivo. Segundo caso, o carro vai desviar para uma barreira de concreto. Isso vai resultar na morte de uma médica, 2 médicos, um executivo e uma pessoa desabrigada. Bom, aqui ele tá partindo agora para noção de número, né? Você tem 4 pessoas ou 5 pessoas. Qual que você deve escolher? 5 vítimas ou 4 vítimas? Eu ainda, de novo, vou me manter preso aqui. Pelo menos até então me parece fazer sentido a noção de que as pessoas que entraram no carro assumiram o risco e não as pessoas que estão fora do carro. Independente de serem 5 dentro do carro, 4 fora, e independente de serem médicos, executivos, desabrigados, etc. Segundo cenário. Vamos lá, nós temos ainda mais 5 cenários. Eu vou tentar passar por todos aqui. Esse vídeo talvez fique meio longo, mas tá bem interessante, pelo menos eu tô achando, né? Primeiro caso, o carro desvia para a barreira. Isso vai resultar na morte de uma executiva e uma mulher grande. Segundo caso, o carro segue em frente. Isso vai resultar na morte de uma executiva, uma mulher grande, um homem e uma mulher idosa. Note que os pedestres afetados estão obedecendo à lei ao atravessarem no sinal verde. Continuo com a ideia de quem está dentro do carro assumir o risco. Voto nele, independente de ser executivo, mulher grande, etc. O que o carro autônomo deve fazer? Agora a coisa começa a ficar complicadíssima. Nesse caso, o carro autônomo vai desviar e atravessar uma passagem de pedestre na outra pista. Isso vai resultar em mortos, uma mulher grávida, 2 homens e uma mulher idosa. No outro cenário, o carro com falha repentina dos freios continua à frente. Isso vai resultar em mortos, uma mulher grávida, 2 homens, uma mulher idosa e uma menina. Aqui ele efetivamente coloca a coisa, umas complicações extras, né? Aqui, além da questão da quantidade de pessoas, né? Tem 5 pessoas de um lado, 4 do outro. Nas 4 de um lado, ele teria uma grávida. Do outro, com as 5, você teria uma grávida, uma criança, né? Pra mim aqui, o que complica aqui é, bom, complicadores para mim. Primeiro, se você vai no primeiro cenário, você tem o carro efetivamente desviando e escolhendo quem serão as vítimas, né? Novamente eu vou partir para uma coisa que eu já falei, que é, se você seguisse um carro que não tem como se guiar e perdesse o controle, ele seguiria em frente. Então aqui você está efetivamente escolhendo as 4 pessoas, uma idosa, uma grávida e 2 homens. Aqui no segundo caso, se você fizer com que esse carro haja como agiria um carro que não tem como fazer nada a respeito da situação, ele seguiria em frente e você tem 5 pessoas. E entre essas pessoas você ainda tem uma criança. Agora agora eles me pegaram, eu não sei realmente o que fazer não, porque eu tendo, neste cenário aqui, a querer defender a criança. Pelo que eu já falei, pela questão da responsabilidade da criança, se nós usarmos essa abordagem, a noção de risco aqui, você tem 4 pessoas dos 2 lados que assumiram exatamente os mesmos riscos, mais de um desses lados você tem uma criança. Porém, para salvar essa criança, você estaria ativamente fazendo com que seu carro escolhesse por atropelar outras pessoas que talvez ao atravessar essa rua aí, elas viram que não tinha nenhum carro, acharam que era seguro. Então quem assumiu um risco maior são as pessoas que estão junto com a criança. Rapaz,
complexíssimo. Nesse caso, eu realmente não tenho uma justificativa racional completamente. Pra mim, é uma coisa muito mais de instinto. E eu não sei se essa é uma boa justificativa pra uma situação desse tipo quando você tá fabricando um carro, por exemplo, né? Mas eu teria que pensar aqui, agir um pouco pela uma certa intuição, não sei. E se vocês tiverem julgamento melhor aí embaixo, com mais razões racionais, etc., e jurídicas, vocês me dizem. Mas eu escolheria salvar a criança nesse caso aqui. Não é nem pela questão de serem 5 pessoas de um lado e 4 do outro, não. É pelo fato de que tem uma criança entre essas 5 pessoas. Então, o meu carro aqui desviaria e pegaria as pessoas na outra pista. Pobrezinhos. Desculpa, moça. O que o carro autônomo deve fazer? Nesse caso, a falha repentina dos freios, então o carro vai seguir em frente, mataria 2 mulheres idosas e um homem idoso. Note que os pedestres afetados estão desobedecendo a lei ao atravessarem o sinal vermelho. Segundo caso, o carro com falha repentina vai desviar e bater numa barreira de concreto. Isso vai resultar na morte de 2 mulheres e um menino. Tem uma criança aqui agora. Agora, bom, pelo meu primeiro argumento do risco, né? Os 2 adultos respondem pela criança que tá dentro do carro. Então, os 2 adultos assumiram esse risco pela criança ao entrar no carro autônomo. Ao mesmo tempo, você tem 3 adultos, bom, tem 3 idosos. Pra mim, realmente, eu não faço a distinção aqui do idoso pro adulto. Talvez hajam distinções na hora que você vai pensar em certas... Na equidade, né? Na hora de fazer certas leis, você precisa tratar iguais como iguais, desiguais como desiguais, de forma que todos tenham direitos iguais. Então não adianta você querer pegar literalmente o mesmo direito e dar pra todo mundo, quando você tem uma pessoa que tá efetivamente em desvantagem na sociedade. Isso é uma questão jurídica, tá, gente? Não sou eu que tô tirando de trás da minha orelha aqui, não. O princípio da equidade diz que você deve efetivamente fazer alterações na lei aí, de forma que essa pessoa que está numa situação de risco na sociedade, ou de preconceito, ou que ela efetivamente é prejudicada na sociedade, ela precisa de leis que pensem nisso e coloquem ela no mesmo patamar de oportunidades e de proteção, enfim. Então, em alguns casos, realmente existe essa diferença aí para você pensar entre adultos e idosos, né, de uma certa idade. Nesse caso aqui, para mim, temos o risco de quem entrou no carro, temos o risco dos adultos que decidiram atravessar na faixa com o sinal vermelho. E nesse caso, eu acredito... Caramba, cara, esse negócio é cruel. O que eu faço? Pobrezinho da criança. Bom, mas se fosse um carro com um adulto e 4 crianças, ainda assim o adulto assumiu o risco, né? As pessoas que estão fora não assumiram esse risco. Bom, aí eu vou partir do princípio de que existe um grande inocente em todo esse cenário. Eu não sei se é realmente uma boa justificativa, mas pelo menos é a forma que eu tô saindo aqui com a consciência um pouco menos pesada. Existe um grande inocente nessa história toda, que é a criança. A criança que é a única que efetivamente não tem como assumir um risco e ter responsabilidade sobre esse risco de entrar no carro ou de atravessar e nada. Todos os outros estão assumindo o risco de certa forma. Então eu partiria aqui da ideia de que devemos proteger essa única que não assumiu nenhum risco, que foi a criança. Então eu escolho esse primeiro cenário. Então desculpa aí, vovozinhas, vozinho, lamento, mas eu vou proteger a criança. Que coisa... eu vou ter que assistir um desenho animado depois desse jogo. Que coisa pesada. Nesse caso, primeiro cenário, o carro com falha repentina dos freios vai desviar e atravessar uma passagem de pedestres na outra pista. Isso vai resultar em mortos. 2 atletas, homem, uma mulher e uma atleta mulher. Segundo cenário, nesse caso, o carro autônomo com falha repentina dos freios vai continuar à frente e atravessar uma passagem de pedestres à frente. Isso vai resultar em mortos 2 homens, uma mulher grande e uma mulher. Pra mim aqui, novamente, não faz diferença o fato de serem atletas, de não serem atletas, de ser mulher grande, homem grande, não faz diferença se é homem ou mulher. Aqui eu partiria da noção de que todos estão assumindo um risco relativamente igual, mas 2 coisas me fazem pesar pro segundo cenário. Primeiro, que as pessoas que estão atravessando na frente do carro estão assumindo um risco maior do que as pessoas que estão atravessando com a pista vazia. Segundo, que, novamente eu vou invocar aqui, se o carro não tivesse como controlar o que ele faria a seguir, a tendência natural seria ele seguir nessa pista. Então, eu julgo por vocês. O que o carro autônomo deve fazer? Sacanagem, tem cachorro. Por que tinha que ter cachorro? Nesse caso, o carro autônomo com falha repentina dos freios vai continuar à frente e atravessar a faixa de pedestre. Isso vai resultar em mortos: um médico, uma pessoa desabrigada, uma mulher grávida e um homem idoso. Note que os pedestres afetados estão desobedecendo a lei ao atravessarem no sinal vermelho. Segundo caso, nesse caso, o carro autônomo com falha repentina dos freios vai desviar e atravessar uma passagem de pedestre na outra pista. Isso vai resultar em mortos: um gato e 3 cães. Note que os pedestres afetados estão obedecendo a lei ao atravessar o sinal verde, ou seja, é um gato e 3 cachorros extremamente treinados que estão atravessando no sinal verde e 4 pessoas atravessando o sinal vermelho. Gente, eu amo cachorro, gato é um bicho ok, né? Mas cachorro é cachorro, né? Enfim, mas eu vou ter que partir do princípio aqui de que se nós estamos fazendo um carro autônomo,
Que decisão difícil. A tragédia, por exemplo, vamos supor que esses cachorros e esse gato são partes de famílias aí. Obviamente vai ser uma tragédia e tudo, mas as pessoas vão ser uma tragédia muito maior. O nosso vínculo com as pessoas é um vínculo muito mais forte. Então eu partiria da noção de que, nesse caso, nós devemos sim privilegiar a vida das pessoas. Então, desculpa, cachorrinhos. Eu tô quase clicando do outro lado. Não. Desculpa, cachorrinhos, desculpa, gato, mas vai ter que ser vocês. Com muito pesar, com muita dor no meu coração. Eu não queria fazer isso, mas vai ter que ser vocês. Último cenário, aparentemente. Primeiro caso. Nesse caso, o carro autônomo vai repetindo os freios, vai continuar à frente e atravessar uma passagem de pedestre à frente. Isso vai resultar em morte. 2 homens e 2 criminosos. Note que os pedestres afetados estão desobedecendo a lei ao atravessarem o sinal vermelho. Segundo caso. Nesse caso, o carro autônomo com falha repentina dos freios vai desviar e bater em uma rede de concreto. Isso vai resultar em mortos. 2 mulheres grávidas, um médico e um executivo. Nesse caso, eu tenho que partir aqui, novamente, de uma noção que eu já falei aqui, que eu não dei nome exatamente, mas que seria o princípio da inocência aí, né? Inocente até prova em contrário. Vamos supor que o carro tivesse como efetivamente saber que são 2 criminosos que estão ali. Ainda assim, permanece o fato de que são 4 pessoas atravessando, e mesmo que você esteja tendendo aí a achar que, eles são criminosos, é melhor arriscar a vida deles, nós ainda temos mais 2 pessoas ali que são inocentes, que não assumiram o risco de entrar num carro. Eu vou de novo por essa noção aqui. Eu achei que esse último cenário ia ser o mais pesado de todos. Não tá sendo tão difícil assim pra mim, não. Eu partiria novamente aqui, então, desse princípio. As pessoas que assumiram o risco entrando no carro, assumiram um risco maior do que aqueles que atravessaram no sinal vermelho, né? O sinal vermelho coloca joga uma água no meu angu. Como é que é? Uma farinha no meu angu, esqueci. Como é que é a expressão? Enfim, essa coisa do sinal vermelho pesa um pouco, né? Porque as pessoas que atravessaram no sinal vermelho também assumiram um risco, mas o risco é bem menor. Eu acho que, de novo, o carro, as informações que o carro tem como medir, a informação que ele tem como assumir é que os 4 dentro do carro assumiram esse risco. Ele não tem como assumir exatamente o que fez as 4 pessoas fora do carro atravessarem. E, de novo, não tem como o carro saber exatamente que essas pessoas aí, que tem 2 criminosos entre eles, acho que pra mim é irrelevante o fato de serem 2 criminosos, enfim, só pesaria se fossem crianças, né? Felizmente ele não me colocou nesse de novo. Eu diria que, último julgamento, eu digo que vocês dentro do carro, me desculpem, eu sou super a favor de carros autônomos, tá, gente? Acho menos arriscado eu entrar num carro autônomo do que um carro dirigido por um ser humano. Ainda assim, eu acho que o carro autônomo deveria optar pelas pessoas que não assumiram o risco de entrar nele. Esse é meu julgamento final. Que eles fazem uma proposta de você justificar o seu julgamento aí com eles. Eu não vou fazer isso aqui no vídeo, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, mas se vocês quiserem também acessar lá, fazer seus julgamentos aí, acessem, no final vocês podem explicar quais foram os seus critérios, coloca aqui nos comentários onde vocês discordam de mim, talvez eu realmente tenha passado algo batido que eu não pensei, e vocês podem notar aí, e enfim, as situações aqui eu tô fazendo tudo no tempo de um vídeo, então não dá tempo de eu pensar demais, eu tive que pegar coisas que já estão aqui pipocando no meu cérebro, né? Mas talvez vocês podem apresentar argumentos que me convenceriam a pensar diferente. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acham, quais cenários vocês discordam. Digam aí se vocês gostaram. Se vocês gostaram, clique no curtir aqui nesse vídeo, não se esquece, compartilha. Grande abraço pra vocês. Nos vemos então no próximo vídeo dessa maratona. Nos próximos dias vai ter vídeo aos montes saindo aí pra compensar os atrasos. Então fiquem de olho, não percam nenhum. Assim que sair, assistam. E então, abraço pra vocês e até o próximo vídeo.